Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, que veio ao nosso mundo, que há 2000 anos implantou o reino de Deus aqui em nosso mundo, a partir da cidade de Cafarnaum. Veremos hoje no nosso programa um pouco dessa história bonita de Jesus vivendo no meio dos humanos. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos o tempo comum. Aliás, estamos no início. Queremos hoje refletir sobre a liturgia da palavra lida, anunciada no terceiro domingo do tempo comum, que foi no último domingo. Nós queremos hoje entender a beleza da ação de Jesus. Ele que veio ao nosso mundo para marcar definitivamente a ação de Deus no meio do povo de Deus. Hoje, na liturgia que foi apresentada domingo passado, terceiro domingo comum, nós vimos a pessoa de João Batista. É a última vez que João aparece no calendário litúrgico, né? A não ser no dia de São João, né? Mas nas liturgias dominicais, hoje é a última reflexão que se faz sobre João Batista. E na segunda parte, veremos Jesus em Cafarnaum, começando o seu ministério. No Evangelho de Jesus, melhor, no Evangelho lido no último domingo, nós vimos João tendo sido preso. A notícia de que João havia sido preso, no Evangelho de Mateus 4:12. É hora de perguntar, é tempo de entender por que será que João Batista foi preso e posteriormente foi morto, foi decapitado. João era um homem bom, era o profeta. Segundo Jesus, foi o melhor homem nascido de mulher. No entanto, ele agora está preso, nos fala o Evangelho do domingo passado. É que naquele tempo, João, para preparar os caminhos do Senhor, mostrou muitas verdades. Falar de verdade, às vezes, causa certos danos, né? Principalmente naquele tempo em que Herodes predominava, né? Herodes Antipas, aquele mesmo que interrogou Jesus, aquele mesmo que mandou prender João Batista. Ele era um tetrarca. O que quer dizer isto? Ele era um aliado do imperador César, né? E nós sabemos que o Império Romano era um sistema governamental muito duro, né? Muito opressor. E é claro que as verdades libertadoras incomodavam muito aqueles opressores, aqueles ditadores, centralizadores. Por isso não suportaram João. E aí ele foi preso. E é interessante a gente lembrar que essa história aí, né, impiedosa, Herodes, o Antipas, herdou de seu pai, o Herodes o Grande, chamado Herodes o Grande. Foi aquele mesmo que perseguiu Jesus quando Jesus ainda era criança, né? É a força da dominação, né? Aqueles que querem, assim, manter um sistema opressor, né? Que domina, né? Por isso João teve suas dificuldades. O Império Romano trazia para o seu povo uma metodologia governamental, claro, do jeito dos ditadores, né, dos imperadores.
Eles falavam, por exemplo, eles viviam, por exemplo, a dominação. João falava em libertação, né? Libertai-vos dos pecados, né? Eles viviam a exclusão. É claro que quem não interessava a eles eram excluídos. João fala de inclusão, chama novos discípulos para começar o reino de Deus. E também era um reino de riquezas, o império tem suas riquezas. João vivia a partilha, né? Por isso contrariava muito aqueles homens que governavam a Palestina e toda aquela região. João, certo dia, falou assim: quem tiver 2 túnicas, que dê uma para quem não tem, e que faça o mesmo com a alimentação. É claro que, mais uma vez, isso era uma grande provocação para um sistema, né? João, então, com coragem, com profetismo, era um defensor da justiça. Defendia aquilo que o povo precisava, justiça. E continua sendo a mesma necessidade do mundo atual. 2000 anos se passaram. E como que a justiça é necessária nesses nossos tempos? Como que a injustiça dificulta, traz sofrimentos, tristezas. Então, é o pensamento de João, um pensamento que se fundamenta na história do Cristo. Jesus veio para isso, para trazer a justiça, para anunciar um reino diferente, um reino de justiça. Então, aliás, certo dia, eu estava falando sobre isso aqui, sobre esse tema, né? Sobre a questão da justiça, também das injustiças, né? E alguém falou assim: então justiça é eu não tirar do outro o que é dele? É isso mesmo. Justiça é eu não tirar do outro aquilo que é dele, o direito que ele tem, né? De participar, de inclusão, de partilha, de viver este mundo de filhos de Deus, de povo de Deus. Dom Helder Câmara, que foi um bispo profético, que tinha as ideias que João Batista tinha, né? Certo dia ele falou assim, que ele tinha muitas tristezas quando ele via aqueles grandes galpões cheios de alimentos, às vezes até perdendo, né? Enquanto muitos estavam passando fome, morrendo de fome, né? Umas coisas assim que contraria, sim, os projetos de Deus. É claro que tem que ter os galpões, né? Os reservatórios, aqueles que fazem aquele controle, né? Dos estoques na época da estiagem, da não safra, né? Nos períodos de safra, mas faz a gente pensar, não deveria haver sobras, tantas sobras de um lado e tantas faltas do outro lado. Assim pensava Dom Helder Câmara, assim pensava João Batista. Assim devemos pensar todos nós que acreditamos no Cristo, né? Por isso não é justo que muitas coisas aconteçam. Por exemplo, nesses dias que está chovendo tanto, né? Aliás, tem chovido assim também, é claro que muito, mas parece que assim, o que está acontecendo mais é que as construções, as habitações, os programas habitacionais é que não estão assim adequados para as chuvas, né? Por isso não é justo que pessoas estejam sendo tão sacrificadas, aquelas que moram em regiões não próprias, né? Sobre isso, é claro que é um tema mais profundo. Penso que na campanha da fraternidade será um tempo bom, oportuno, para a gente pensar nessas questões, na questão social, na justiça social, né? Pois é, a segunda parte da nossa reflexão, queremos pensar em Jesus iniciando o seu ministério. Como que isto é forte. Jesus nasceu, viveu aproximadamente 30 anos, convivendo com pessoas, vivendo os costumes deste mundo, para depois começar o seu ministério.
Depois que João é preso, como já vimos no início da nossa reflexão e do Evangelho, Jesus começa então o seu ministério. É chegada a sua hora de mostrar para o povo, de mostrar para a história, deixar para a história as propostas de Deus, os objetivos de Deus, a construção do reino de Deus. E Jesus vai habitar numa cidade muito pequena, segundo a história, Cafarnaum, a cidade que Jesus foi, tinha mais ou menos 1.000 habitantes. Era então uma vila, um lugarejo. E é interessante a gente lembrar, a gente pensar que Cafarnaum ficava perto de outras cidades, da Galileia, por exemplo, Mas em Cafarnaum era um lugar de muito movimento. Lá tinha a pescaria, era muito assim, usada, Muitas pessoas trabalhando, apesar de pequena, a comunidade, o lugarejo, mas tinha muito movimento. Então Jesus foi para lá. É interessante a gente pensar, a gente saber também. Jesus viveu em Cafarnaum de 2 a 3 anos. Considerando que o seu ministério aqui na terra foi de mais ou menos 3 a 4 anos, então Jesus viveu a maior parte do seu tempo na cidade de Cafarnaum. Foi lá que Jesus encontrou os seus amigos, Pedro, Tiago, João. É interessante que Jesus começa o seu grupo de pessoas, os 12 apóstolos, a partir de pessoas simples, que viviam as realidades do dia a dia. Todos eles moravam em Betsaida, que é uma cidade bem próxima de Cafarnaum. Eles desciam para o seu serviço, para a pesca, e lá encontraram Jesus, ou melhor, Jesus os encontrou. Lá no Evangelho de Mateus 4,17, está assim: daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É chegado a hora de concretizar os planos do Pai, do Deus Pai. É hora de começar a instituição chamada Igreja, da qual nós hoje fazemos parte. Então Jesus começa com o seu ministério a serviço do Pai, a sua missão. E eu acho muito interessante, porque o tempo comum é para isso mesmo, Esse tempo litúrgico, chamado tempo comum, é para nós conhecermos os passos de Jesus, os seus projetos, a sua ação. Às margens, então, do Mar da Galileia, que era um mar de água doce. É bom a gente lembrar essas coisas, esses detalhes, A gente acaba que entra no clima, no ambiente do Evangelho e da história de Jesus. O Mar da Galileia tinha água doce e foi lá que Jesus chamou então Pedro e seu irmão André, Tiago e João. Começa então a estruturar a igreja. Jesus poderia ter chamado pessoas diferentes, pessoas letradas, estudadas. Naquele tempo já existia boas escolas, grandes escolas. Por exemplo, a escola de Gamaliel, que era como que uma faculdade, Mas Jesus não, prefere chamar pessoas simples, do meio do povo, pessoas conhecedoras das durezas deste mundo, para aí começar o seu reino. Fico pensando que é importante nós nos colocarmos no Evangelho. Assim como Jesus chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João, Ele hoje nos chama para que a igreja possa buscar a cada dia e a cada momento construir neste mundo o reino de Deus. O reino começou lá, com aqueles 4 homens, e continua hoje com milhões de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. E entre essas pessoas do mundo inteiro está você, está eu, estamos todos nós.
Se somos participantes da igreja, somos também construtores do reino de Deus. O mundo está precisando muito deste reino, o reino da justiça, da solidariedade, da busca de vida, vida em abundância para todas as pessoas. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.